Olá, aventureiros, bem-vindos a mais um craft aqui do canal RPG Wanderlost. E antes que a guarda de Dice Dark arrume problemas com você, né? Porque tá aí dando sopa, já deixa seu like, curta, comente, compartilhe seu vídeo com esse vídeo com seus amigos, para dar uma força aqui para esse velho bardo. Então, vamos lá. Esse vídeo é um pouquinho diferente porque normalmente eu faço apenas um craft nos vídeos, e dessa vez eu fiz uma guarda com quatro, né? Quatro personagens. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o histórico de Daecedarg, da guarda de Daecedarg, e depois, se der tempo, eu falo como é fazer quatro crafts de uma vez, assim, né? Quatro, quatro personagens. Então, para começar, eu queria falar que eu não sou fã do Batman, eu não gosto da personagem Batman, não é um personagem que me atrai, mas eu reconheço e gosto muito de alguns elementos das histórias do Batman. E tem alguns vilões, eu gosto mais dos vilões do que do próprio Batman. Tem vilões bacanas, tem vilões bem que hoje são super valorizados, mas uma coisa que eu sempre gostei no Batman foi Gotham City. Aliás, eu gosto do Batman do Adam West, viu? Mas acho que é só, que tem aquela pegadinha mais humor, não é trevoso ou malvadão. Então eu sempre gostei da cidade, né? Acho que Gotham City é uma cidade bem bacana, né? Com suas peculiaridades e tal. Eu gosto principalmente da Gotham dos filmes do Tim Burton. Eu acho que é bem aquele glamour e tem esses psicopatas que são os vilões. Então, quando eu estava criando Overhill, eu queria fazer uma grande guerra, tal, né? Vocês acho que já conhecem a história porque eu já me repeti bastante a respeito disso. Então, eu criando os reinos, eu criei um reino como Gotham City, rico, o miolinho dele lá, tipo, a capital é bem rico. E até os fazendeiros, assim, né? Que é um reino que tem como base de comércio ervas que conservam os alimentos por muito tempo. Então, e ervas de fumo, diversas ervas. Então, normalmente esses fazendeiros plantam ervas e, né, tem a pecuária aí para eles mandar carne para vilas próximas, já que a carne temperada com essas ervas não estraga, demora muito tempo para estragar. É uma maneira que eu encontrei de manter comida no estado bacana, num cenário em que a distância entre reinos e vilas é realmente longo. Então, né, tem lá o cultivo de ervas, é uma sociedade, é um reino muito rico. E eles têm como ostentação, assim, né, livros. Então, eles, quem tem a estante com mais livros, pode mostrar para os amigos, olha, em vez de ter uma obra de arte, tudo isso tem livros. É basicamente o que esse povo faz com mangá hoje em dia, né? Tem a estante de mangá e não lê nenhum, fica lá pela lombada, né? São os lombadeiros do mangá. Então, lá é basicamente isso, né? Tem a estante de livros, mas quando começaram a ostentar livros, não liam. Porém, as novas gerações crescendo em uma casa cheia de livros, com acesso à cultura, à educação, pegam esses livros e leem. Então, além de rico, da cidade também é um reino muito culto, né? Isso para situar vocês da situação atual de Dacedarg. Então, Dacedarg é um reino culto, rico, e é um dos três mais antigos dessa era de Overhill. O que aconteceu no passado foi o seguinte: houve um tratado de paz entre Lorinar Agrias, que é a capital de Overhill, e Dacedarg.
e outros reinos acabaram entrando, né, nesse tratado de paz, né? E esses três reinos são reinos predominantemente humanos. E o que aconteceu foi o seguinte: Ágrias é um reino muito grande, é o maior reino, acho que do mundo inteiro, o Underlost inteiro. Ágrias é o maior reino. E é todo comercial, né? Me inspirei em São Paulo, assim, meio cosmopolita, tem de tudo, tal. Você pode encontrar cerveja anã, pães élficos, carnes orques, né? Que não preparo bem orc, assim. Então você pode encontrar de tudo em Ágria. Só que Ágria também ele é um, se tornou preguiçoso. A guarda é preguiçosa, né? Tempos de paz, a guarda não tem por que se preparar para uma guerra, então se prepara apenas, né, para cuidar do reino, dos comércios, escoltar um comerciante mais rico que outro lá, mas também se tornaram corruptos. Tem um crime aí, fala, não faz nada, assim, tipo, que a gente dá umas peças de ouro. E como eles já não querem fazer nada, ganhando ainda para não fazer nada, então Ágrias é um reino nessa vibe, assim, né? Tipo, tem a lei, mas é frouxa dentro do reino. E também Ágrias tem uma relação complicada com reinos mais distantes, porque eles querem fazer um conselho de reis e quer que os reis vão até Ágrias, e quando mandam um representante já fica mal visto, e tem reinos distantes que demoram um ano só para chegar em Ágrias. Então o rei vai ter 2 anos da vida lá, um ano para ir, outro para voltar. Não compensa. Então acabou perdendo um pouco, né, esse contato com esses reinos mais distantes e né, criando certa inimizade. Já da Etedarg tem a posição que deve mandar um representante e tal. O que acontece é que os monarcas da Etedarg, né, geração após geração, vendo essa postura de Ágrias, vendo esse descaso com o continente, vendo que eles meio que estão nem aí, estão frouxos, estão folgados, tipo, resolveu tomar o poder de Ágrias, quebrando o Tratado de Paz. É mais ou menos quando você vê alguém com muita dificuldade para fazer algo simples e você explica para a pessoa como faz, aí chega um momento que você arranca aquilo da mão da pessoa, faz você mesmo. Daí Dark teve essa postura, não aguentou e quis fazer ele mesmo, né, o que era necessário. Então, aí teve um ponto interessante, porque para chegar até Agres, Dark tinha que passar por uns caminhos complicados, né? Um exército para chegar até Agres, eles tinham que passar ou perto de Filasmane, que é o reino da magia. Então, né, lá, acreditando que os magos não não veriam isso com bons olhos, foi um caminho descartado. Tem o caminho do meio, né? Esse daí seria o caminho norte. O caminho do meio seria cruzar a floresta mais perigosa de Overhill, que guarda criaturas primitivas e dragões, e seria o exército não chegaria lá em boas condições, né? Não chegaria em Agres com um contingente ok. Então esse caminho não foi sequer cogitado. E o caminho sul seria passar perto das fronteiras de Lorinar, que foi o caminho que eles escolheram, né? Em vez de tentar por criaturas poderosas ou por magos, eles decidiram por passar perto de Lorinar. Então teve aquele negócio. Se eles tentavam passar ocultos ou de qualquer forma,
Lorinar descobriu a presença de um exército gigantesco de Daesedarg indo até Agri. Mandou mensageiro, eles conversaram, viram que a intenção era atacar Agria. Talvez Daesedarg quisesse um acordo com Lorinar, quem sabe dois exércitos grandes não faria Agria desistir sem lutar, né, sem baixa. Mas Lorinar não gostou dessa história, estava quebrando o tratado de paz, e Lorinar decidiu atacar o exército de Daesedarg. Então teve uma guerra entre Daesedarg e Lorinar, e por estar no território de Lorinar, eles acabaram vencendo. Eles rechaçaram o exército de Daesedarg. E o que aconteceu foi, com a quebra do Tratado de Paz, Daesedarg passou a ser muito, muito mal vista por todos os povos, né? Tipo, o estandarte com a bandeira de Daesedarg, com o brasão, era mal visto, as pessoas nobres de Daesedarg eram mal vistos por ter cometido esse crime de guerra, né? Quebrou o Tratado de Paz. Muitos anos depois, foi feito outro tratado de paz e Daesedarg voltou a assinar, né? O rei de Daesedarg voltou a assinar. Então, isso foi só para situar vocês do atual, é, da atualidade de Daesedarg, a atualidade no reino. Agora vamos lá. O que aconteceu muitos anos depois foi que Lorinar teve um rei que não era rei por direito, ele assassinou a esposa, que era a rainha legítima. Ele se tornou um reino horrível, escravagista, escravizou os anões, escravizou os elfos que tinham, né? Então é um escravocrata, é xenofóbico. Então, quem tinha honra em Lorinar, os cavaleiros com honra, as famílias com honra, saíram do reino. Sabendo que não ia conseguir enfrentar o rei, saíram do reino. Então, mesmo Daesedarg se redimindo, né, se arrependendo de ter atacado, e Lorinar estando nessa situação péssima, Lorinar ainda é bem visto e Daesedarg não. Então, Lorinar apita mais no conselho que Daesedarg. Então, o que acontece é que Daesedarg cobra muito de Agria posturas mais rígidas, posturas que visam o bem do continente e não só o bem de Agrias, né? Que fica naquele miolinho deles lá de comércio, de riqueza, e eles meio que não ligam pro continente. E Daesedarg sim, eles têm uma sociedade próspera, mas eles se importam com Overhill como um todo. Então eles ficam cobrando posturas de Agrias. Dito isso, os soldados de Agrias são... Eu fiz, né, os crafts dos soldados de Agrias, que eu me inspirei na camiseta da seleção croata, que tem aqueles quadradinhos vermelhos. Então eu achei bacana, eu fiz assim. E Daesedarg, eu peguei e fiz algo bem dark, assim, né? Uma roupa preta com um risquinho prateado, tendo a lua como símbolo da guarda, né? A lua cheia. Então, esse tem um escudo redondo, prata, prateado, e quem usa escudo. Porque, como eu falei, Daesedarg está muito além em intelectualidade do que os outros reinos. E tem uma postura no reino de não violência. E se for necessário violência, que seja de uma forma não letal. Tem prisões em Daesedarg, não masmorras mais, mas prisões muito parecidas com as que a gente tem hoje, né?
prisões mais modernas, também não tem superlotação, porque tem pouco crime no reino, não precisa ter tanto crime no reino de pessoas comuns, né? Então tem aí cadeias espalhadas, mas são poucas, né? Fica geralmente no limite do reino, junto com o posto da guarda. E a guarda usa massa como arma. Então é como se fosse um cacetete, né? Com a haste de madeira com a parte de bater mesmo de metal, né? Uma tira de metal, assim. Então é uma arma um pouco difícil de manejar, mas eles recebem treinamento. Então eles usam normalmente acompanhado de escudo, né? Como se fosse uma tropa de choque que a gente tem aqui, mas vamos comparar com o choque. E tem arqueiros na guarda que utilizam flechas sem ponta, também só para causar dano por contusão, né? E eles miram onde não vai causar grande dano, né? Tipo no joelho, em alguma junta, assim, para tentar parar a pessoa do que ela está fazendo de errado, para eles poderem descobrir o porquê e tal. O que acontece com Darcy Dark, que é muito parecido com Gotham City, é que, como eu falei, tem poucos criminosos comuns, mas tem um número até grande desses psicopatas, como Arkham mesmo, né? Que tem o Coringa, o Charada. Então tem esses psicopatas pontuais. Então, que sempre acabam escapando, como tem essa cultura de não letal. Sempre acaba escapando, dá um jeito de escapar, que tem lá alguns capangas que ajudam, uma guilda, enfim. Então, esses criminosos são mais extremistas, né? Eles visam, como não precisa de poder econômico, já que eles poderiam simplesmente plantar ervas, eles querem o poder pelo medo, eles querem manifestar o poder deles de alguma forma. Então, esses criminosos são o problema do reino de Dacedag. Porque por mais que eles sejam poucos, eu não sei quanto vai você como mestre colocar, e seus poderes e as classes, mas enfim, eles se juntam em guildas e eles agem dessa forma. E a guarda em si não consegue, assim como os policiais de Gotham não conseguem prender o Coringa, eles ficam naquela lá, tipo, a maioria não consegue lidar com essas criaturas. Tem vigilante, como o Batman, o Asa Noturna, em Dice Dark, aí depende dos seus jogadores. Eles não precisam ser normalmente, não necessariamente vigilantes, eles podem ser descaradamente protetores do reino ou alguma coisa do tipo. Então a guarda em si, ela tem esse papel de manter a paz, tudo, mas quando chega esses vilões realmente poderosos, eles ficam meio assim, né? Fica mais difícil deles agir. E como eu falei, eles têm, além de cuidar do reino, eles cuidam de Overhill. Então é muito comum você estar num reino mais afastado e ver guardas da Etedarg patrulhando ou, ou fazendo um trabalho ajudando. Então, não estranhe se você estiver lá no sul, lá no reino costeiro de Santa Helena, e encontrar 5 ou 6 guardas da Cedarg perguntando se está tudo bem, se podem ajudar em alguma coisa, que é uma política que da Cedarg cobra de Ágrias essa ajuda, né? Tanto que
na aventura dos Guardiões Élficos, eles passam por uma situação, né? Acessa a playlist aí que vocês vão ver que situação que é. E acaba tendo uma, um evento numa vila e eles chegam no reino e eles logo já são escoltados pela guarda até a rainha. Então são aventureiros de nível baixo que se envolveram em um evento calamitoso e a rainha quer saber o que aconteceu para ela tomar uma atitude. Ela pega, assim que eles falam o que houve, elas percebem que eles não poderiam fazer nada, tudo, né? Então ela pega e já destaca um grande número de guardas para averiguar e já manda mensagem para Ágrias, falando: eu quero um contingente de guarda para ajudar também. Eu não narro o que acontece, né? Deixa a moto passar, moto chata. Então, eu não narro o que acontece. Então fica meio. Ninguém sabe o que aconteceu, mas óbvio que Agrias não mandou ninguém para ajudar da Icedag. Então foi com aquele pequeno contingente que a rainha destacou mesmo para averiguar a situação. E isso acontece muito, não é porque era o grupo de jogadores, não é porque eu queria que eles encontrassem a rainha. Isso acontece. Alguém sabe de alguma coisa, senão a rainha e o chefe da guarda já tomam uma atitude, principalmente em localidades próximas. O reino dos elfos, Mirir, também é bem próximo, então também tem esse respaldo aí de Daesedarg, embora Daesedarg continua sendo um reino mal visto pela, pela sociedade de Overhill. Então, fica naquele negócio, eles querem ajudar, eles quebraram o tratado de paz, foi algo errado, mas foi por pura impaciência, né? Não justificando, foi errado, mas foi por pura impaciência, foi por não aguentar aquela situação de Ágrias nunca fazer nada para ajudar os outros reinos. Então acaba criando essa situação. Outra coisa também que os guardas de Daesedarg e de Lorinar, depois da guerra, criaram uma rincha, como se você acompanha fantasia medieval, óbvio, né? Mas tem aquela rincha entre anões e elfos, entre os humanos de Overhill tem entre Lorinar e Daesedarg. Eles não chegam a lutar entre si, às vezes chega, né? Mas tem essa rincha. No campeonato de justas, por exemplo, né, que é um campeonato anual que os cavaleiros fazem apresentações de justas começa em Agres, passa por todos os reinos mais proeminentes de Overhill e depois volta para a final em, aliás, a final é em Filasmane. Então eles vão para a final em Filasmane. Então dá todo um giro e tal. E fica naquele negócio, que reino que vai ganhar? O Daesedarg, com os cavaleiros que se chamam bruxos, eles se autodenominam bruxos, ou os Boens de Lorinar. Então é aquele. Eles ficam. Quando o outro ganha, é tipo, nossa, como assim? É como nos tempos áureos aí dos anos 90 que você esperava que o Corinthians ou o Palmeiras ganhasse o Campeonato Paulista. Ou o Flamengo ou o Fluminense. Aí quando ganhava um outro, tipo o Botafogo ou o Santos, você ficava, como? Então tinha, né? Ou nossa, ganhou, assim, tipo. Então fica nessa disputa entre os reinos, né? Mesmo os, os bois de Lorinar sendo a favor de tudo isso que está acontecendo no reino, os verdadeiros cavaleiros usam estandartes próprios, né? Ou se uniram em algum grupo
para participar do torneio ou vão solo no torneio, mas as pessoas, os bruxos da cidade sabem quem são. Então já sabe com quem rivalizar. Então às vezes não é nem com mais os bons de Lorinar, e sim com aquelas pessoas que nasceram em Lorinar, que cresceram e que agora estão fora do reino, mas são essas pessoas que importam para o torneio de justos. E eu acho que Nessedarg é um reino bem rico, é meu favorito, foi o que eu mais gostei de escrever. Embora eu também goste muito de Lorinar, eu quis fazer os dois reinos que eu mais gosto, mais rivais. Então eu acho que dá para ter boas aventuras nesse reino. E por causa da aventura dos Guardiões Élficos, os Guardiões Élficos circundam da cidade do reino. Eles ficam lá entre Miria, que é o reino élfico, e das cidades. Então tem essa conexão bacana, né? Então, como eu pretendo retomar a playlist dos Guardiões Élficos, que eu faço vídeo de quando e nunca, eu precisava fazer a guarda da Cedarg. Primeiro, no último vídeo, no vídeo 2, eles chegam em Dark Dark, eu peguei um paladino dos aventureiros de Ágrias para fazer o guarda, porque eu não tinha. Aí quando eu fui fazer o storyboard, eu vi que não ia conseguir escapar, que eu precisava fazer guardas para Dark Dark. E aí tem um ponto, né? Eu acabei precisando fazer muitos. Então quando eu peguei para fazer o vídeo, eu ia fazer de um, né? Ia fazer um guarda. Eu falei, não, vou mostrar como é fazer vários. Então, com um vídeo um pouco longo, é um pouco enfadonho, né? Porque eu tô tentando distrair vocês aqui com a minha bela narrativa, mas eu acho que pra ver assim fica. Não sei, pra fazer ficou, né? Enfadonho. Agora eu não sei você assistindo aí o que achou. Comenta aí. Então, faz, fiz meio linha de montagem. Eu não gosto de fazer assim, eu odeio fazer vários juntos, porque parece que não há o capricho, parece que não, eu não posso me dedicar àquela miniatura, que aquela miniatura não vai ficar legal. Quando eu fiz a guarda de Ágrias, né, eu peguei e fiz um por um, então eu achei que ficou melhor, ou pude pensar melhor num penteado e tal, para não ficar repetitivo, né? Embora são bonecos genéricos, né? A gente sabe que eles vão ficar se repetindo e vai ter gêmeos, enfim. Então eu decidi aí fazer 4 de uma vez. E fazendo esses 4 bonecos, vocês vão ver que no final, que alguns ficaram mais tortinhos assim, não tanto por culpa minha, mas por aquele material que eu simplesmente odeio trabalhar, que é o cetim. O cetim, ele não deixou a cabeça dos bonecos ficarem colar direitinho. É um material difícil de trabalhar, chato, e realmente se eu tivesse feito um por um,
talvez tivesse ficado melhor. Mas como eu resolvi fazer 4, eu ainda estou me adaptando à nova realidade de fazer os crafts. O lugar que eu tinha para fazer antes dava para deixar eles dispostos para secar de uma forma melhor. Eu acabei deixando eles para secar também de um jeito que eles ficaram mais tortinhos. Ainda assim, eu acho que o resultado foi bacana. Para as garotas eu consegui pensar, consegui ver vídeos na internet e fazer a trança quádrupla e para outra parqueira. Vocês vão ver que eu consegui fazer um penteado meio Princesa Leia. Eu gostei bastante dos penteados. Em um dos guardas eu consegui fazer algo mais próximo ao Witcher, né? O Gerard do Witcher. Eu achei que ficou bacana. Eu achei que o capitão da guarda deveria ter sido feito de uma forma, como vou dizer, mais caprichada, mas ainda assim eu achei que colar a latinha preta eu acho que ficou bem bacana. Eu tô com sérias dificuldades em colar as latinhas, porque antes eu conseguia fazer de boa e agora tá complicado. Eu não sei o que aconteceu, que a cola não tá colando ou eu perdi a mão para utilizar esse material. Bom, agora fiquem com o som ambiente, minhas mãozinhas trabalhando. Curta, compartilhe, comente, gente. Pode comentar aí o que você achou. Eu respondo todos os comentários. Então é isso, até o próximo craft. Um beijo para vocês.